A pré-temporada da NBA está prestes a começar e com ela a pré-temporada do Dentro do Garrafão, o mais novo podcast brasileiro sobre o basquete americano. Contando os dias para o início da temporada, vamos falar sobre todos os 30 times da liga, avaliando sua campanha no ano passado e o que podemos esperar desse time a partir de 28 de outubro. Meu nome é Matheus Manes e hoje está comigo Lucas Patti, que também estará aqui durante toda a temporada. Boa noite, Matheus. Tudo bem? Boa noite. Começaremos com a Conferência do Atlântico. Os times são Boston Celtics, Brooklyn Nets, New York Knicks, Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. Continuando, então, nossa pré-temporada do podcast, passando pelos 30 times da liga, o outro time de Nova York, New York Knicks, um dos times mais glamurosos da NBA, com seu estádio Madison Square Garden. Bem, o clube fundado em 1946, um dos iniciantes da NBA, né, da liga que conhecemos atualmente. Time que tem 2 títulos, 70 e 73, e que foi para a final 8 vezes. Ou seja, é tipo o Vasco da NBA, né? Exatamente. O time tem alguns ídolos, né? Walt Frazier, Patrick Ewing, David DeBusschere, Earl Monroe, Bill Bradley, entre outros. É um time com muita estrela no seu passado, mas que infelizmente não tem tantas vitórias assim, né? É um time que ficou nono na conferência, não se classificando para o playoff, e terceiro na divisão, com 37 vitórias apenas e 45 derrotas. Menos de 50% de aproveitamento. E menos do que se esperava no Knicks. O Knicks realmente foi um time que decepcionou na temporada. E aquilo, tem um dos melhores jogadores da liga, Carmelo Anthony, que não tinha ninguém pra jogar com ele. Ele carregou o time durante muitos jogos e mesmo sendo a única arma ofensiva do time, ele ainda teve uma temporada individual ótima. Ele merece um time melhor e um treinador melhor, porque o Knicks, do jeito que estava no passado, não dá. O time é bom, mas sem alguém pra comandar ali, criar jogada, não resolve. Senão vira pelada, né? Vamos botar. E veio alguém bom, né? Pra comandar esse time agora. Esse é o cara, né? Phil Jackson, que treinou Bulls de Michael Jordan e Lakers de Kobe. Tem nada mais, nada menos do que um anel pra cada dedo da mão e um do pé. De título, 11. E promete na sua estreia como manager, né? Ele vem como presidente de basquete do Knicks. Carta branca pra fazer o que ele quiser no time. E a maior vitória dele já foi conseguir manter o Carmelo no time, né? Então, eu acho que Phil Jackson não é qualquer coisa. Eu confio que ele pode mudar esse time com o tempo. Talvez não agora, mas que futuramente pode ser um time que venha brigar por título. Só fazendo talvez um paralelo do Knicks de agora com o Miami. O Miami também tem outro grande campeão, outro grande treinador como manager também, que é o Pat Riley. Então eu acho que o Phil Jackson vem pra cá pra fazer algo parecido com o que o Pat Riley faz no Miami, né? O cara que ganhou como jogador, ganhou como técnico, espera ganhar como Pat como manager. Anthony's going to try and get one more shot off from half court at the buzzer. Oh, he puts it in from half court. Carmelo Anthony knocks it down. E aí, falando do time em si, o Tyson Chandler, eu quero lembrar dele assim como um dos jogadores que se destaca no time, mas só defensivamente ele já não é mais o cara que ele era, por exemplo, quando ele foi campeão da NBA com o Dallas em 2011. Ele não é mais esse grande jogador, mas o time cai muito de produção sem ele. E ele ficou machucado por 30 jogos na temporada. Então, muito tempo, muito jogo. Ele que é aquele cara que fecha o garrafão e é reboteiro, né? O negócio dele é rebote e solta logo o caroço pra alguém a resolver. Aí a gente tem o italiano Andrea Bargnani, que assim, na minha opinião, ele é horrível. Ponto. O cara é muito ruim. O cara vai ganhar 11,5 milhões de dólares esse ano. Como comparação, Tim Duncan, Paul Millsap e Paul Gasol vão ganhar menos do que ele esse ano. É um cara que é banco e é um banco muito ruim. Assim, a primeira coisa que o Phil Jackson podia fazer é dar uma negociada aí, né? Mas é complicado. Quem vai querer pegar o Bargnani? Velho, ninguém vai querer pegar um cara que não é muito bom, não é eficiente e com um salário absurdo desse, cara. Talvez o Philadelphia, a gente vai falar do Philadelphia depois, talvez o Philadelphia queira ele pra perder mais. O cara que tem um salário de 11,5 é complicado. Não, e falando em salário, tem um salário pior do que o dele nesse time do Knicks, não tem não? Pior que o dele é do Amari, né? Quem vai ficar pobre nesse time é o Amari, que ganha só 23 milhões por ano, coisa à toa. Dá pra comprar um Fusca. Ele vai ganhar 23 milhões esse ano. E só como comparação, vamos lá. Ele é o power forward mais caro da NBA. Não estou brincando. Pense em Kevin Love, Blake Griffin, LaMarcus Aldridge, Serge Ibaka. Todos ganham menos do que o Stoudemire vai ganhar esse ano. Ou seja, o Knicks não tem muito espaço, muito
cacife, vamos botar, pra pegar outros jogadores, que tem um limite... Teto salarial. Teto salarial. Por exemplo, o Lakers tem um time ruim porque Kobe pega 45 milhões de salário por ano. Como existe esse teto salarial para os times da NBA, como a gente estava falando, por exemplo, do Brooklyn. O Brooklyn paga 80 milhões a mais, né, de imposto porque ele está acima do teto salarial. Então, o time, para não pagar esses impostos absurdos que a NBA cobra, ele tem que se manter abaixo desse teto. E jogadores com 23, 25, 30, ou, por exemplo, o Baiani com 11,5, eles pesam muito na folha salarial do time. Então, quando você tem um jogador que custa tão caro, ele te impossibilita de você conseguir contratar outros jogadores e pagar eles o que eles merecem, vamos dizer assim. Então, o Amari ganhando 23,5 milhões, o Baiani ganhando 11,5 milhões, eles impossibilitam o Knicks de melhorar o seu time. E como ele tem esse salário muito grande, também fica difícil pro Knicks trocar esses jogadores com outros times. Porque outros times não vão querer pagar esse salário desses jogadores. São dois pesos grandes pro Knicks agora. Só pra falar o Baiani aqui, só porque eu adoro falar mal dele, arremessando de 3 pontos, ele tem uma média de 27% de acerto. Ou seja, Baiani, por favor, para de arremessar bolas de 3. Peso morto do jogador e o salário dele. Mas também, além desse salário, tem jogador aí que, né, poderia... Tem muito jogador que poderia estar em outro lugar, né? Com certeza. No caso do J.R. Smith, jogador que é um câncer do time, ou ovelha negra, jogador com atitude de moleque mesmo, um problema, pouco profissional, ele desamarra tênis dos outros no lance livre, chega com o jogador. Ele é o cara que é polêmica o ano inteiro. Por exemplo, ele teve briga com o Knicks quando tiraram o irmão dele do elenco. Isso, de puxar o cadarço do oponente. Ou, por exemplo, quando criticaram ele pelos arremessos excessivos dele de 3, ele passou um jogo inteiro se recusando a arremessar a bola. Então, cara, profissionalismo lá embaixo. O pior exemplo profissional que se tem na liga provavelmente é eles. Era o atual melhor sexto homem, né, da liga. Ele era o sexto homem da liga no outro ano. Então, ele poderia ser muito bom, mas ele adora criar conflito. Bomba na mão do tio Phil. Outro pra ele tentar resolver aí. E o armador deles? O Raymond Felton, nem se fala. Péssimo de defesa e é o Oswaldinho do time, né? Gordinho, pesado. Bem gordinho, adora uma comidinha. O Shumpert também não souberam dar oportunidade. O Shumpert é outro que se esperava muito dele ser um grande jogador e até agora ele não conseguiu cumprir todo esse potencial que diziam que ele tinha. Arremessador de 3, né? Muito bom. Os dois foram um pouco eficientes pro Knicks. Exatamente. Tanto o Felton quanto o Shumpert. Só falando aqui como a gente tá falando de eficiência, lembrando do PER que a gente tava falando, que nós falamos nos outros podcasts, o Carmelo, um dos melhores jogadores da liga, e as estatísticas mostram isso, jogando 38 minutos, quase 39 minutos por jogo. Não dá pra tirar ele de quadra, porque senão o Knicks cai de produção. Sai no banheiro pra fazer um xixi, beber uma água e volta. E depois o time já tá perdendo. 27,4 pontos por jogo. Bastante. 8 rebotes. Não é pouca coisa. 6 assistências, quase um triple de média. Seguindo o modelo do PER, ele é o 9º melhor da liga. 24,5, né? 24,5. O cara é excelente. Ele é extremamente eficiente. Isso num time com um péssimo armador do lado dele, com poucas opções ofensivas eficientes do lado dele, e mesmo assim o cara jogando muito. Então ele é extremamente importante para esse time, um dos melhores jogadores da liga. Ele precisa de um time melhor para que todo esse potencial que ele tem como um grande jogador possa ser aproveitado ao máximo, né? Muito se falou dele poderia ter saído do time, ter saído de vez, mas seguraram o rapaz lá. Offensive rebound, Chandler to Bargnani. What does he do? Bargnani, for reasons only known to him, took the 3. Então, vamos falar então do que mudou no time. Quem saiu, quem entrou? Bem, quem entrou foi o Thanasis Antetokounmpo, que é o irmão do Giannis Antetokounmpo. Carmelo, com essa renovação, que acho que é a maior contratação do time. Aí entrou bastante jogador. Entrou o Jason Smith do Pelicans, o Dellenbert, José Calderon, o Larkin, o Wayne Wellington. Foi uma troca grande com Dallas. E além disso, o Clean Anthony Early. Todos esses jogadores são do Dallas. E pro Dallas, nessa troca, tá indo principalmente o Felton, Raymond Felton,
Amém, irmãos. E o Tyson Chandler, que tá voltando pro time onde ele foi campeão. O time perde bastante na defesa, né, sem ele. Com certeza. E além disso, Quincy Ace e o Travis Outlaw estão vindo do Sacramento, numa troca que levou o Jeremy Tyler pro time de Sacramento. Isso. Saiu também o Metal World Peace, o conhecido Ronnie Aras também. E Panda Friends. E o Panda Friends agora. Isso é o melhor. Pra quem não sabe, Ron Artest, ele foi campeão com o Lakers, no time com Paul Gasol, com Kobe Bryant. E aí, um dia ele mudou o nome dele. Ele falou, vou mudar meu nome. Mudou o nome dele pra Metal World Peace. E agora, ele indo pra China, resolveu mudar seu nome para Amigo dos Pandas. Não pode ser sério. Esse cara não é sério. Um cara que é um jogador que briga em quadra, que reclama. Que um dia já foi um bom jogador. Que é World Peace, uma briga em quadra, né? E além disso, também o Jamal Murray tá vindo do Jazz. Isso você pode esperar que a gente vai falar muito nome errado, porque tem uns nomes bizarros. Antetokounmpo, sei lá como é. Antetokounmpo. Isso. Cara da Grécia. Phil Jackson agora ele tem tempo para começar a montar o time que ele quer no Knicks. Como a gente estava falando dos salários e tudo mais, ele também não tem muita opção para mudar esse time. Ele ainda tá meio preso. Espere grandes mudanças nos próximos anos, mas agora realmente... Sem condição. Sai um cara aqui, aí consegue trazer um baratinho, um cara da D-League, talvez. Aos pouquinhos vai dando uma cara aí. Só que o Shane Larkin, o Calderon e o D'Alembert, eu acho que são 3 boas mudanças, assim. Eu gosto muito do Calderon. Armador. Ele distribui muito bem a bola. Ele é um dos melhores matadores de 3 pontos da liga. O cara é excelente. E eu acho que ele é um armador decente pra jogar do lado do Carmelo. Parar de só jogar o Carmelo sozinho. E quando o Carmelo tiver, juntou 2 jogadores em cima dele... Solta nele. Solta no Calderon, que o Calderon vai matar. A gente não falou antes, mas o Tim Hardaway Jr., que foi um dos novatos da temporada, rookie da temporada, jogou bem, né? Na temporada. E o jogo dele dos calores? Competição de 3 que ele fez. Com o John Waiters. Foi bonito de ver. Ele tem um potencial muito grande, cara, na liga. A gente tava falando do futuro do Nova York, né? Ele é um bom sinal pra esse futuro. Jogou pouquinho, foram 20 minutos, metade. 23 minutos. E o Mike Woodson, que era o técnico, foi embora. E quem vem pro lugar dele? Derek Fisher. Ex-jogador, campeão com Lakers, jogador que tem história na liga, né? Fischer que jogou bastante com o Jackson, né? No próprio Lakers. E ele gostava de jogar um sistema de triangulação, ele, o Kobe e o Gasol, onde ali saía 90% dos pontos do time. Então, ele já é um cara familiarizado até. Eu acredito que seja por isso que o Jackson... Que aceitou, que chamou, né? Chamou ele pra ser técnico, porque o cara já conhece o estilo que o Jackson gosta de ter. É um mentor ótimo pro Fischer. Mesmo que ele esse seja o primeiro ano dele como técnico, tendo um mentor desse, quem não queria, né? Vai ser... Eu acho que ele vai até sair um pouquinho melhor do que o... Jason Kidd. Jason Kidd, exatamente. Leads in. That shot is good. Carmelo Anthony with the greatest scoring game in Knicks history. He's got 62. E o que você acha que vem na temporada aí pra frente? Qual que você acha que é a posição do Knicks? Eu acho que fica entre 9º, 18º, 7º, por aí. Então vai brigar pela playoff. Você acha que briga por playoff? Dificilmente vai ficar garantido lá em cima, mas... Eu chutaria que esse é um time pra ficar em 9º, talvez até cair pra 10º, porque por mais que tenha algumas mudanças, eu não sei se é o suficiente pra realmente levar esse time pra frente. Conseguindo mais de 50 vitórias... Vamos botar aqui um número certo, garantido, mas... Eu acho que no Leste Se conseguir 50%, eu acho que no Leste... Leste é mais fraco, né? O Leste é mais fraco. O principal jogador do time, que é o Carmelo, que deve jogar mais esse ano, né? Com um time mais acertado, que eu acredito que vai estar, ele vai ser melhor, ele vai ser mais eficiente. Você espere um Carmelo brigando pra ser MVP da temporada, cara. Eu não tenho dúvida disso. Pode escrever aí minhas palavras, escrever o que eu tô falando, que ele vai brigar pelo MVP da temporada. Ele é monstro. É monstrão. E tá aí, qual o motivo pra ver o jogo desse time? Eu tô lá em casa, tá passando um joguinho da NBA e tá passando Knicks. Por que eu tenho que ver um jogo do Knicks? Primeiramente, né, Carmelo, principal, dos principais jogadores da liga, a média muito alta, e é fácil de esquecer disso quando tá num time ruim, né? E que é sempre bom ver ele jogando, né? E outra coisa do
do Knicks que é legal de ver é o Madison Square Garden, né? Que é sem dúvida, uma das arenas mais... conhecidas mundialmente. Exatamente. Meia basquete. Anthony's going to try and get one more shot off from half court at the buzzer. Oh, he puts it in from half court. Carmelo Anthony knocks it down. E o que pode dar errado? Uma coisa que acontece bastante é do Stoudemire não tá bem fisicamente e o Shumpert continuar jogando abaixo do que pode, né? Que é uma hora vai ter que fazer uma mudança aí. Senão não vai ficar nos playoffs, não. Se não tiver essa mudança aí, se tiver mais do mesmo, não vai parar onde parou da última vez. E um desejo para esse time na temporada, Paty? Uma coisa que a gente pode dizer do nosso querido J.R. Smith parar de desamarrar cadastro dos nossos amigos. Com certeza. Menos isolations do Carmelo e mais troca de bola, né, dentro dos jogadores. E o Amari fazer essa barba de mendigo que ele tá atualmente. Ele terminou a temporada com uma barba mal feita, um troço horrível. Mas foi aí que ele começou a jogar bem na temporada. O cara começou a jogar bem com aquela barba. Então, Amari, fique com essa barbinha aí e continue jogando bem, porque esse time precisa muito de você. Então, essa temporada foi tão ruim que eles estavam botando culpa no uniforme laranja do time. Não tem nada a ver, né? Aí já parece torcedor do Botafogo, falando, uniforme novo. Mas então é isso, com isso a gente termina o New York Knicks e a gente passa agora para o Philadelphia 76ers. My nature is treacherous, toxic, Van Rock, huh? I've been plotting and scheming, watch, I got a mean crossover with arena shot, live this way, morning, night and day. Maybe cause I'm a